Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Tayane. Hoje nós vamos falar sobre 20 efeitos acadêmicos da leitura, 20 benefícios da leitura para a vida de vocês. O benefício número 1, que aumenta conexões neurais, estimulando diferentes áreas do cérebro. Quanto mais você lê, mais você está exercitando o seu cérebro de forma física mesmo, aumentando as conexões neurais e estimulando diferentes áreas. Isso vai trazer vários benefícios para você no que diz respeito à aprendizagem e ao desenvolvimento de atividades como um todo. Segundo efeito, cria disciplina e atenção. A pessoa que lê mais, ela consegue se organizar melhor, ela consegue ficar mais tempo parada, ela consegue prestar mais atenção nas atividades. Então, um efeito acadêmico da literatura diz respeito à disciplina e à atenção. Dica número 3. Estimula a criatividade. A criatividade está muito ligada às experiências que a pessoa tem. Quanto mais você lê, mais você tem experiências, mais você se torna criativo, porque você vai ter mais formas, mais experiência para desenvolver maneiras de resolver os problemas, né? Que a criatividade está ligada a isso. Efeito número 4. Melhora o foco nas atividades. A pessoa que lê, ela consegue também se concentrar melhor, ficar mais focada em outras atividades que ela vai desenvolver. Número 5. Melhora o senso crítico. A pessoa que lê mais também, ela tem um senso crítico mais aguçado, justamente por conhecer melhor a sociedade, conhecer melhor outras formas de vivência, conhecer melhor outras experiências, e isso aumenta a capacidade dela de analisar as coisas que acontecem ao seu redor. Número 6, melhora o pensamento analítico, né? A capacidade de perceber as coisas de forma mais ampla, como um todo. Isso está ligado também à experiência trazida pela leitura. Número 7, aumenta o vocabulário. Isso aí é uma coisa básica da leitura. Se você não lê muito, né? Se você não tem muita vivência de palavras, você não vai ter um vocabulário muito amplo, porque o seu vocabulário está ligado à sua experiência, o mundo de palavras que você vive. Como na linguagem falada a gente não tem um vocabulário tão amplo quanto na linguagem escrita, quanto mais você lê, mais vocabulário você tem para escrever e para expressar suas ideias. Isso é muito útil. Número 8, melhora a comunicação. É a questão do vocabulário também e da forma como você pode utilizar esse vocabulário. Quando você lê muito, você coloca no seu cérebro formas diferentes de se usar a linguagem, né? De se construir a fala, de se explicar aquilo que você quer falar. Então, a comunicação ela é muito facilitada pela leitura. Fortalece a memória. A memória, quanto mais você exercita, mais forte ela fica, né? Maior ela fica, mais prática de ser utilizada ela fica. 10. Melhora a escrita, né? Outra coisa meio óbvia também. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Tanto do ponto de vista de você ter conteúdos para escrever, como do ponto de vista de você saber utilizar a ortografia de forma correta. Porque você vê muito aquelas palavras escritas corretamente e você tende a ter mais facilidade e não precisar mobilizar os conhecimentos gramaticais. Geralmente a pessoa escreve corretamente mais pela experiência dela de ver o texto escrito corretamente do que porque ela decorou realmente todas as regras da gramática. Seria muito mais complicado. 11. Ajuda na vida profissional. Se você é uma pessoa que se comunica melhor, que você interage melhor, você resolve melhor problemas, você é mais disciplinado, você tem mais foco, obviamente você vai ser um profissional melhor. Então a leitura pode melhorar e muito a sua vida profissional. 12. Aumenta a inteligência emocional, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? A capacidade de compreender o mundo, a capacidade de se compreender. A leitura favorece tudo isso. 13. Amplia os conhecimentos, né? A forma mais, digamos assim, eu diria que talvez seja um dos benefícios mais óbvios da leitura, é que através da leitura você tem acesso a conhecimentos que você não teria acesso de outra forma. A fonte mais rica de conhecimento é a leitura. 14. Desenvolve comprometimento, né? Você ter a prática de seguir aquela atividade, de dar continuidade à atividade, de terminar aquilo que você começou. A leitura também desenvolve esse comprometimento. Melhora a atividade cerebral como um todo, né? Se melhora as conexões neurais, obviamente que tudo que você precisa usar o seu cérebro, ele vai estar mais preparado para desenvolver de forma ativa aquela função. 16. Desenvolve raciocínio lógico, né?
a impressão que a leitura e o raciocínio lógico são coisas diferentes. Mas a leitura também favorece o raciocínio lógico, porque o raciocínio lógico ele não está somente nas áreas exatas, ele está em todas as áreas do conhecimento, né? Você conseguir conectar elementos para chegar a uma determinada conclusão. Deixa você mais inteligente, né? Essa é uma das características interessantes da leitura, porque não é mais inteligente no sentido de ter mais conhecimento, isso é óbvio, né? Você vai ter mais conhecimento, mas é mais inteligente no sentido mesmo de resolver problemas, de pensar abstratamente. A inteligência envolve tudo isso. A inteligência não é só conhecimento, ela envolve também o pensamento abstrato e a capacidade de resolver problemas. E quanto mais você lê, melhor você desenvolve essas habilidades e, consequentemente, você será mais inteligente. Ele se torna mais rico culturalmente, né? A quantidade de experiências que a gente tem através da leitura, né? Nesse isolamento eu já viajei mesmo por lugares que eu nunca imaginei, né? Você lê um livro, por exemplo. Eu li experiência de pessoas no interior dos Estados Unidos, de pessoas no México, de pessoas em vários países africanos. E você realmente conhece aquela vivência daquela pessoa, né? Eu li, por exemplo, um livro de um humorista sul-africano, ele conta a vida dele toda lá na África do Sul. E você acaba tendo um enriquecimento cultural muito grande através da leitura. E 20 favorece a empatia, te fazendo mais humano. Quanto mais você lê, mais você tem capacidade de entender a diversidade das pessoas, a diversidade das experiências. Você tem capacidade de se colocar no lugar do outro, né, que isso é empatia. E com isso você se torna um ser humano melhor. Então, a leitura ela só traz benefícios para você. Leiam mais e gratidão por terem nos acompanhado até aqui.